Bem, agora nós vamos retomar o nosso estudo sobre planos, né? E vamos retomar aqui em 5.3, que são os planos paralelos aos eixos e aos planos coordenados. Tá certo? E os casos particulares. Os casos particulares disso. A equação ax mais by mais cz mais d igual a zero, que é a equação do plano, né? No qual A, B e C não são todos nulos, é a equação de um plano π, sendo n, que é o vetor normal, a π, de coordenadas A, B e C. Quando uma ou duas das componentes de n são nulas, ou quando d é zero, está-se em presença de casos particulares, que é o que nós queremos estudar. 5.3.1, nós vamos ver plano que passa pela origem. Se o plano passa pela origem, o plano, a equação, essa equação aqui, ax mais by mais cz mais d igual a zero, tem que satisfazer essa condição aqui, que A vezes zero, mais B vezes zero, mais C vezes zero, mais D é zero, porque passa pela origem, então 0, 0, 0 é um ponto do plano. Ou seja, o D é zero, certo? O D é zero. Ora, se o D é zero, a equação fica assim, ax mais by mais cz igual a zero. Representa a equação de um plano que passa pela origem. Então, se o D é zero, a equação do plano fica assim, que é a equação de um plano que passa pela origem, né? Agora vamos ver 5.3.2. Planos paralelos aos eixos coordenados. Se apenas uma das componentes do vetor normal ao plano de coordenadas ABC é nula, o vetor é ortogonal a um dos eixos coordenados e, portanto, o plano π é paralelo ao mesmo eixo. Por exemplo, se A é zero, o vetor normal é 0, B, C, que é ortogonal ao eixo x, ao eixo OX, onde π é paralelo ao eixo OX. Quer dizer, o vetor normal, ele é ortogonal ao eixo x, ao eixo OX. E, portanto, o plano é paralelo ao eixo OX. Tá certo? E a equação geral do plano paralela ao eixo OX, ela é assim. Porque o A é zero, fica BY mais CZ mais D igual a zero. Então, veja que não tem o AX, porque o A é zero. Então, esse plano, ele é um plano paralelo a esse eixo OX. A figura 5.3.A mostra o plano dessa equação aqui, por exemplo, 3y mais 3z menos 6 igual a zero. Isso aqui é um plano que é paralelo ao eixo OX, né? Então, a equação desse plano aí vai ser assim, ó. Tá aqui o plano, ó. Tá aqui o plano π, ó. Ele sendo paralelo a esse eixo, ó. Tá certo? Né? Veja que quando você tem aqui o y igual a zero, o z vai ser 2. Quando o z é zero, o y vai ser 3. Então, você tem esses pontos aqui, ó. O plano passa aqui por 0, 0, 2, que é o z, ó. E aqui, 0, 3, 0, aqui é o y, onde intercepta o eixo y, onde intercepta o eixo z. Esses dois pontos pertencem ao plano. E o plano tá assim, ó, paralelo ao eixo x, OX. Observe
que as interseções com os eixos OY e OZ são A1, 0, 3, 0 e A2 igual a 0, 0, 2, respectivamente. E que nenhum ponto da forma x, 0, 0 satisfaz essa equação do plano. Um vetor normal ao plano é 0, 2, 3, pois a equação de π pode ser escrita assim, 0x mais 2y mais 3z menos 6 igual a 0. Com raciocínio análogo, vamos concluir que 2. Os planos paralelos ao eixo OY tem essa equação aqui, porque aí o B é 0, fica assim o plano. AX mais CZ mais D igual a 0. Falta o termo em Y. E os planos paralelos ao eixo OZ tem equação dessa forma aqui, ó. Porque aí agora o C vai ser 0 naquela equação geral lá de cima. Aquela que a gente iniciou, a equação do plano, a equação geral do plano. Então fica assim, AX mais BY mais D igual a 0. O termo em Z não aparece, ó. Da análise feita sobre este caso particular, conclui-se que a variável ausente na equação indica que o plano é paralelo ao eixo dessa variável. Aqui o plano é paralelo ao eixo qual? Ao eixo Y. Aqui o plano é paralelo ao eixo Z. Tá certo? As figuras 5.3b e 5.3c mostram os planos, ó. Vamos ver esses dois planos aqui. Esse plano π1, ele é um plano paralelo ao eixo Y, porque ele não tem o termo em Y. O coeficiente é 0. E esse plano π2, ele é paralelo ao eixo Z. Ele não tem o termo em Z, tá certo? Respectivamente. Então, vamos ver aqui as figuras deles, ó. Esse aqui é um plano que está paralelo a quem? Ao eixo OY, tá certo? Está aqui as interseções com o eixo X e com o eixo Z. O plano paralelo ao eixo Y. Agora, esse aqui é o segundo plano, o π2. Ele é paralelo ao eixo OZ. Olha a interseção dele aqui com o eixo Y, a interseção com o eixo X, tá certo? Vamos ver essas observações. A equação x mais 2y menos 4 igual a 0, como vimos, representa no R3 um plano paralelo ao eixo OZ, né? Porque falta aqui o termo em Z, ao eixo OZ. Porém, esta equação, interpretada no R2, representa uma reta. Você tira aqui o y em função de x, então vai ficar y igual a menos x mais 4, que é uma reta, tá certo? No item B, essa equação aqui, ela no R3 é um plano, né, paralelo ao eixo OZ, porque ela não tem aqui o termo em Z. Agora, no R2, né, você tem o quê? Uma reta. Tá? É quando fazemos D igual a 0, aí você tem AX mais BY igual a 0, que representa um plano que passa pela origem e, portanto, contém o eixo OZ. Isso aqui é uma reta, tá certo? É uma reta no R2. E no R3, né, isso aqui vai ser o quê? Um plano que passa pela origem, tá? Vai depender de que espaço você vai estar trabalhando para ser o quê? Um plano ou uma reta, né? 5.3.3, planos paralelos aos eixos coordenados. Vamos ver aqui. Se duas das componentes do vetor normal n de coordenadas ABC são nulas, n é colinear a um dos vetores I, ou J, ou K. E, portanto, o plano π
é paralelo ao plano dos outros dois vetores. Primeiro caso aqui. Se A é igual a B, que é 0. O vetor normal ele é assim, 0, 0, C. Ou C que multiplica 0, 0, 1. Ou seja, CK. Logo, π, que isso aqui é o vetor, né, K. Logo, π, ele é paralelo ao plano x ou y. E a equação geral do plano paralelo a x ou y, ela é assim. CZ mais D igual a 0. O A é 0 e o B é 0, né? Com C diferente de 0 vem que Z é menos D sobre C. Né? Muito bem. Os planos cujas equações são Z igual a K são planos paralelos ao eixo, ao plano X ou Y. Os planos desse tipo aqui, Z igual a K, um número, eles são paralelos aos planos, ao plano X ou Y. Como mostra essa figura aqui, por exemplo, a equação Z igual a 4. Z igual a 4, está aqui o plano X ou Y, X ou Y. O vetor normal é esse aqui, o K, ó. O plano, então, passa por 0,04 e é paralelo a quem? Ao plano X ou Y. Tá certo? A equação Z igual a 4 pode também ser interpretada sob a forma 0x mais 0y mais z menos 4 igual a 0, na qual vemos que qualquer ponto do tipo x, y, 4 satisfaz a equação. E K igual a 0, 0, 1 é um vetor normal plano. Tá certo? Assim sendo, o plano paralelo ao plano x ou y e que passa pelo ponto A de coordenada x, 1, y, z, 1 tem por equação z igual a z1. Por exemplo, o plano que passa pelo ponto menos 1, 2 e menos 3 e é paralelo a x ou y, ele tem essa equação aqui, z igual a menos 3. Com raciocínio análogo, vamos concluir que 2. Os planos paralelos a x ou z têm por equação y igual a k. Os planos paralelos ao plano YZ têm por equação x igual a k. As figuras 5.3e e 5.3f mostram os planos. Vamos ver esses planos aqui. X igual a k. Ele é paralelo a quem? Ao plano YZ. Né? As figuras 5.3.e e 5.3.f mostram os planos π1, que é y igual a 3, e π2, que é x igual a 3. Esse primeiro, π1, ele é um plano paralelo a quem? Ao plano x ou z. Quer dizer, ele é assim, ó. Olha o π1 aqui, ó. Ele é paralelo a x ou z, ó. E ele passa por esse ponto aqui. 0, 3, 0, né? Olha o vetor normal dele aqui, ó. É o J. Agora, aquele outro, vamos ver o outro. π2 igual, π2 é x igual a 2. Ele é um plano paralelo ao plano YOZ. Ele é assim, ó. Vamos ver aqui a figura dele. Ele é um plano assim. Vamos ver se tem a figura dele aqui. Não tem, né? Peraí. Não tem. Mas você pode construir, né?
Esse aqui vai ser um plano paralelo a YOZ e que passa, intercepta o eixo X em 2, né? Como é esse caso aqui, ó. Peraí, deixa eu subir aqui, ó. Olha só, o π1, ó. Y igual a 3, ó. Ele é paralelo ao plano X, O e Z. Né? E ele passa pelo plano 0, 3, 0. A mesma coisa é aqui, ó. Ó, o J que é o vetor normal, ó. Olha, é um vetor normal, né? Eu tenho assim, π1, né? Agora, π2, que era o que a gente estava olhando. π2 é y igual a 3. Eu vou ter um plano aqui, o plano aqui vai ser paralelo ao plano YOZ. E ele vai ser perpendicular ao eixo OX. Quer dizer, o vetor normal é o vetor... Quem é o vetor normal? Ó? Esta equação do plano que passa por A e é perpendicular ao eixo OX. É o I, né? O I. Que vai ser o vetor normal a esse plano aí. Y igual a 3, tá certo? Bem aqui. Não, eu tô falando aqui coisa errada, né? Esta equação, qual é esta equação? Vamos ver aqui, peraí. Oh, meu Deus, lá eu vou subindo, peraí um pouco. Olha aqui. Olha só aqui. É x igual a 2. Então, esse plano aqui, ele é paralelo ao plano YOZ. E o vetor normal dele é o vetor... peraí. Eu estou trabalhando com esse aqui, ó. Y igual a 3, ó. Tá certo, ó? Ó, o vetor normal dele é o J. Que lá era Y igual a 3. E ele é paralelo a XOZ. Agora, vamos retomar essa daqui. X igual a 2. X igual a 2, para fixar melhor este assunto, consideremos esse ponto A de coordenada 2, 3 e 4 e as seguintes equações do plano. π1, x igual a 2. Esse plano aí, ele é um plano paralelo a quem? Ao plano YOZ, né? Ele é paralelo ao plano YOZ. Esta equação do plano passa pelo ponto A e é perpendicular ao eixo OX. Quer dizer, o vetor normal é 2, 0, 0, né? O vetor normal é ele. E ele é paralelo ao plano YOZ. Agora, se eu pego Y2, o plano π2, dado por y igual a 3. O π2 é dado por y igual a 3. Bem, esta é a equação do plano que passa por A e é perpendicular ao eixo é perpendicular ao Y, né? Ao Y. O vetor normal aí vai ser o vetor Y, né? J, que diga. J, né? Não é o vetor Y, é o vetor J, né? Ou paralelo ao plano XOZ. Vai ser paralelo ao plano XOZ e perpendicular ao Y. Esse plano aqui, esse bem aqui, Z igual a 4, ele vai ser um plano paralelo a quem? Ele vai ser um plano paralelo ao plano X ou Y, que é o que não aparece aqui.
e ele passa por A e ele é perpendicular ao eixo OZ, tá certo? A figura mostra o ponto 2, 3, 4 e os 3 planos citados, ó. Tá aqui. Olha, esse plano aqui passa por A, olha, y igual a 3, ó. Olha o vetor normal aqui, ó. Que vai ser o J. Y é 3, é o plano, ó, o plano P2. Passa por A, é paralelo a X, ó, Y. Esse plano aqui, ó, é X igual a 2. Então, passa pelo ponto A, tá certo? Olha aqui, ó. Passa por A. E ele é paralelo a YOZ. Já esse aqui, esse que está aqui atrás, que é Z igual a 4, ele também passa por A e ele é paralelo a XOY, tá certo? Os planos coordenados são planos particulares destes e suas equações são: os planos coordenados são x igual a 0, y igual a 0 e z igual a 0. O plano YZ, olha só aqui, ó. O plano YOZ é esse plano que está bem aqui, ó. Plano coordenado, ele é o plano x igual a 0. Esse aqui, XOY, ele é z igual a 0, esse aqui, né? E esse aqui, esse bem aqui é y igual a 0, ó, esse aqui, que é XOZ. Os planos coordenados são casos particulares do que nós terminamos de estudar. Muito bem. Vamos ver aqui, tá aqui os planos coordenados, ó, esse aqui, esse bem aqui, ó, esse aqui, ó. Esse aqui é x igual a 0. Esse aqui é y igual a 0 e esse aqui é z igual a 0. Vamos ver aqui esses problemas resolvidos. Determinar a equação cartesiana do plano que contém esse ponto A de coordenada 2, 2 menos 1. E essa reta, R dada por x igual a 4 e y igual a 3. O plano contém o ponto e essa reta. Olha, a reta R passa pelo ponto B de coordenadas 4, 3 e 0, né? Essa reta dada por isso aqui, ó. A cota é arbitrária, pois a reta R é paralela ao eixo OZ. Essa reta aqui é paralela ao eixo OZ. E tem direção do vetor V igual a 0, 0, 1. Os vetores base são V e AB, de coordenadas 2, 2 e 1. Sendo A ou B um ponto fixo do plano. E P de coordenadas x, y, z é um ponto genérico. Deve-se ter. Então, veja bem. A reta R, ela passa por esse ponto. A cota é qualquer, porque essa reta aqui tem z igual a z, né? Qualquer. A cota arbitrária, pois R é paralela ao eixo OZ. Essa reta aqui é paralela ao eixo OZ. E tem a direção desse vetor, 0, 0, 1. Os vetores base são V e AB. É dado o ponto A e o ponto B, esse vetor aqui é AB. Sendo A ou B um ponto fixo do plano, e P de coordenadas x, y, z um genérico, eu devo ter o seguinte, que esse produto misto aqui tem que ser 0.
Resolvendo esse produto misto, que é esse determinante, você vai ter essa equação aqui, x igual a 2y mais 2 igual a 0. Trata-se de um plano paralelo ao eixo OZ e, portanto, perpendicular ao plano x ou y. Esse outro problema aqui, determinar a equação geral do plano que passa por A e é paralela a esses dois vetores, sendo P de coordenadas x, y, z um ponto genérico desse plano, deve-se ter AP V1, V2 igual a 0. O produto misto é nulo, ou seja, isso aqui vai me dar que x é 2. Trata-se de um plano paralelo ao plano YZ e que está representado nessa figura aqui, ó, tá certo? Bem, observação, é interessante analisar que a equação x igual a 2 pode representar A, um ponto, se o universo for a reta. X igual a 2 é um ponto aqui na reta, tá certo? B, a reta, se o universo for R2, ora. Se o universo for R2, x igual a 2 é essa reta aqui, ó, no plano, né não? E C, um ponto, um plano, aliás, se o universo for R3. E é neste universo que estamos presentemente trabalhando. O R3 é um plano, né? O x igual a 2 vai ser um plano paralelo a quem? Ao eixo Y, O, Z. Seria um plano aqui, né? 5.4 vem equações paramétricas de um plano, tá? Vamos mais em frente um pouquinho. Não, nós já estamos concluindo. Vamos deixar equações paramétricas, então, para o nosso próximo assunto. Eu ainda tenho aqui 3 minutos, mas é muito pouco, né? Vamos, então, encerrar aqui e deixar 5.4 para o próximo vídeo, tá certo? Tudo bem, muito bem mesmo, tá? Tchau, então.